Antes de você dormir essa noite, pare tudo e ouça com atenção, porque essa mensagem não é apenas mais um vídeo, é um alerta espiritual que pode mudar radicalmente sua vida, sua casa e sua paz interior. Você sente que há noites em que algo estranho te observa no escuro? Que o ambiente parece pesado e o sono nunca chega em paz? E se eu te dissesse que há um salmo com poder de expulsar toda a perturbação espiritual do seu quarto? Que ao final deste vídeo, você vai saber como transformar o lugar onde você dorme em um refúgio de luz, segurança e presença divina. Deus quer falar com você hoje. E cada palavra que você vai ouvir aqui foi separada para libertar sua alma, proteger seus sonhos e blindar sua noite contra qualquer influência do mal. Mas, para que isso aconteça, você precisa assistir até o fim, porque cada frase carrega direção, revelação e poder. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já deixa o seu like, se inscreva agora, ative o sininho de notificações na opção todas para não perder nenhuma mensagem como essa. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa palavra poderosa. Escreva também o seu nome, porque vamos orar por você com fé, e deixe sua opinião e uma mensagem nos comentários. Queremos te ouvir. E mais, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares agora mesmo, porque você nunca sabe quem está dormindo em silêncio, mas travando batalhas espirituais que só essa palavra pode vencer. Fique comigo até o final. Deus tem algo urgente para liberar sobre você através de cada palavra que vai ser declarada aqui. E essa noite, algo vai mudar definitivamente na sua vida. Quando o silêncio cai sobre o mundo e a escuridão cobre cada canto da noite, muitos acreditam que apenas o corpo repousa. No entanto, é nesse instante de aparente descanso que forças ocultas se movem com mais intensidade. Vozes caladas durante o dia encontram passagem para sussurrar no escuro. Pensamentos que não pertencem a você começam a surgir do nada. O ambiente muda sutilmente e o ar, antes leve, se torna denso, pesado, estranho. Há quem ignore esses sinais, há quem sinta sem saber explicar. À noite, o invisível torna-se mais audacioso. Portas se fecham sozinhas, sombras parecem deslizar pelas paredes. Algo te observa enquanto tenta adormecer, algo que não quer teu bem. A mente inquieta percebe, o coração dispara, a pele arrepia. Os olhos procuram explicação, mas a lógica humana falha diante do sobrenatural. Existe um tempo em que o corpo se entrega, mas o espírito continua lutando. Esse momento acontece quando os ponteiros se alinham entre o que foi e o que virá. Há uma linha tênue entre o descanso e a guerra espiritual. E é nesse exato instante que o mal tenta se infiltrar. Tentativas sutis de invadir seus pensamentos, plantar medo, desestabilizar sua paz. O sono deveria ser abrigo, mas muitos o vivenciam como território de conflito. E se você não se protege, esse território vira cativeiro. O que entra na sua casa sem ser convidado não vem em paz. Sentimentos negativos não surgem à toa, são sementes plantadas por presenças indesejadas. Se você sente calafrio sem causa aparente, saiba que não está sozinho. Nem tudo que te assusta é imaginação. Certas sensações são alertas espirituais. Seu quarto pode parecer seguro, mas o mal conhece cada fresta não vigiada. Por isso, antes de dormir, há algo que você precisa fazer. Não basta apenas trancar janelas, fechar cortinas e apagar a luz. A verdadeira segurança vem de dentro. E não falo de proteção física, mas de algo mais profundo, mais essencial. Sua alma precisa ser blindada. Enquanto o corpo repousa, sua essência continua sensível, vulnerável a tudo que ronda no escuro. Sonhos estranhos, paralisias noturnas, vozes inaudíveis, presença opressiva. Tudo isso tem raiz em esferas, além da carne.
Se você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, sem saber o motivo, então compreende. Se já sentiu medo sem razão, sabe do que falo. Muitos vivem presos a sentimentos que não são seus. Carregam dores que não nasceram em suas memórias. Porque o mal, quando não expulso, se instala e permanece. Alimenta-se de silêncio, cresce na ausência de oração. Ele se arrasta entre os vãos do medo e se acomoda onde encontra espaço. Não importa quão bonito seja o ambiente, se o espírito está vazio, torna-se morada de trevas. É por isso que você precisa declarar luz sobre sua casa. Precisa transformar seu quarto em território sagrado. Um lugar onde somente a paz possa habitar. Mas para isso, há palavras específicas que quebram a presença do inimigo. Palavras que não vêm da mente humana, mas do sopro eterno. É exatamente isso que você vai conhecer agora. Porque há um poder que você ainda não acessou. Um poder que repousa nas Escrituras, esperando ser ativado. Quando falado com fé, ele silencia demônios, desmancha armadilhas, dissolve qualquer escuridão. Não é superstição, não é misticismo, é verdade espiritual. O mal sabe o que acontece quando essa força é invocada, e por isso tenta te distrair, afastar, confundir. Mas hoje, isso termina. Hoje, você vai descobrir como transformar seu sono em escudo. Não basta desejar paz, é preciso proclamá-la. O mundo espiritual respeita a autoridade, e essa autoridade não vem do tom da sua voz, mas da origem das suas palavras. Há uma força que o inimigo teme, e ela está disponível a todo momento. Porém, só age quando pronunciada com fé. Não adianta apenas ler, é necessário declarar com o coração. As palavras têm vida. Quando saem da sua boca, carregam intenções, vibrações, energia. E é por isso que certos textos bíblicos são armas poderosas. Eles não foram escritos apenas para consolo, mas também para guerra. Guerra contra tudo que tenta tirar sua paz. Contra toda opressão que entra sem ser percebida. Contra todo tormento que se instala no silêncio. Há versículos que são como muralhas invisíveis. Cercam sua alma, blindam seu espírito, protegem seu descanso. E não importa o que esteja rondando lá fora, se você estiver selado por essas palavras, nada te atinge, nada te toca. O mal só entra onde encontra brechas. Hoje, você vai fechar cada uma delas. Porque antes de fechar os olhos, você precisa abrir sua boca. Precisa declarar vida sobre sua noite. Precisa decretar proteção sobre seus sonhos. Precisa expulsar o que não pertence ao bem. Não existe neutralidade na guerra espiritual. Ou você declara luz, ou o escuro avança. Muitas pessoas subestimam o valor do que dizem antes de dormir. Encerram o dia murmurando, reclamando, ansiosas, amedrontadas, sem saber que essas palavras abrem portas perigosas. Toda declaração feita antes do repouso carrega influência sobre o mundo invisível. Se você termina seu dia envolto em medo, dá legalidade ao terror noturno. Se fecha os olhos carregando raiva, atrai presença indesejada. Mas se você finaliza com adoração, o céu envia proteção. O que você libera com sua boca molda o ambiente ao seu redor. E por isso é necessário declarar os textos corretos, os que possuem força para selar o ambiente. Há palavras que são como espada flamejante. Quando pronunciadas, cortam correntes, desmancham pactos, interrompem perseguições. E essas palavras estão mais próximas do que você imagina. Escondidas em páginas antigas, mas eternas. E agora você vai conhecer uma delas, porque o momento de ativar essa proteção chegou. Não adianta esperar o mal atacar para reagir. A prevenção espiritual começa com preparo. Hoje, você vai se armar, vai blindar o seu sono, vai decretar que nenhum espírito maligno tocará sua casa. Vai dizer:
com convicção que todo o mal será dissipado, porque o bem sempre vence, mas precisa ser invocado. O silêncio protege, mas a oração fortalece. A seguir, prepare-se para conhecer o que muda tudo. Agora que você compreendeu a profundidade dessa batalha, é chegada a hora de revelar a arma. O texto que carrega poder suficiente para transformar atmosferas. O trecho sagrado que, quando declarado com intenção, age como muralha de fogo. Ele não é comum. Não é apenas conforto, é autoridade. Por séculos, tem sido recitado por aqueles que entenderam a importância da proteção espiritual. Mas poucos o utilizam com regularidade. Muitos sequer sabem que ele existe. E por isso continuam dormindo em território invadido. Hoje você será diferente. Hoje você tomará posse do que é seu por direito. Não há necessidade de velas, símbolos ou objetos, apenas fé, voz e esse salmo. Quando você o pronunciar, o ambiente responderá. O peso espiritual se dissolverá. A paz tomará o lugar do medo. A opressão cederá diante da luz. Mas atenção, fale com verdade. Não apenas leia, declare com firmeza, com alma. Porque ao fazer isso, você não estará apenas protegendo seu sono, estará expulsando tudo aquilo que te aprisiona. Prepare seu coração, respire fundo, silencie ao redor. O momento mais importante da sua noite chegou. Você está prestes a conhecer o salmo que muda destinos. Agora, leia com o espírito desperto. O Salmo 30, exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, nunca vacilarei. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Louvar-te-á o pó, anunciará a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Ao recitar essas palavras sagradas, algo muda dentro e fora de você. Uma vibração celestial atravessa as camadas invisíveis do ambiente. As trevas recuam. A serenidade toma o lugar do desconforto. A presença divina invade cada canto esquecido do cômodo. As janelas espirituais se abrem para uma força que nenhum espírito maligno consegue suportar. Cada frase pronunciada atua como lâmina brilhante, cortando laços que te prendiam. A atmosfera ao redor se torna leve, acolhedora, quase intocável. Não subestime a transformação que acontece ao entoar essas verdades. Elas não ecoam apenas no plano terreno. Elas sobem, atravessam dimensões, provocam movimentações angelicais. Céus se abrem, tronos se movem. O Eterno ouve, o medo foge, porque a palavra não é letra morta, é fogo vivo. É martelo que despedaça fortalezas, é luz que desfaz toda a escuridão. Quando o salmo é liberado com fé, muralhas invisíveis se erguem ao redor do justo. Criaturas que se alimentam do silêncio são forçadas a fugir. Onde há declaração do sagrado, o profano não permanece. Todo quarto, por mais sombrio que esteja, pode ser transformado em templo. Não importa o que aconteceu ali antes.
Uma nova realidade é instaurada. E tudo começa com um ato: proclamar em voz alta o que está escrito. A autoridade não está no volume do som, mas na origem da fonte. O mal age nas brechas da ignorância. Ele se fortalece na ausência de vigilância espiritual. Enquanto muitos focam apenas no que é visível, o invisível se movimenta sorrateiramente. Entidades alimentam-se da negligência. Espíritos opressores adoram ambientes onde não há resistência. Por isso, o que você faz antes de dormir determina o que acontece enquanto você repousa. Palavras têm poder. Pensamentos têm forma. Emoções emitem frequências. Toda essa combinação molda a atmosfera do lugar onde você repousa. Quando você se deita sem cobertura espiritual, torna-se vulnerável a influências externas. Pesadelos constantes, cansaço inexplicável ao acordar, sensação de sufocamento. Tudo isso pode ser reflexo de ataques que ocorrem enquanto a mente está desconectada. Mas quando você estabelece uma rotina de proteção, tudo muda. Cada noite se torna refúgio. Cada canto do seu quarto vira território sagrado. Você precisa entender que essa batalha é real. Ela não é simbólica, nem imaginária. É concreta, ativa, perigosa. E o único jeito de vencê-la é usando armas espirituais. O salmo que você conheceu é uma dessas armas. Não é um poema qualquer, é decreto eterno. Foi escrito sob inspiração sobrenatural. Quando declarado com sinceridade, ele não apenas protege, ele transforma. Transformar significa alterar totalmente a natureza de algo. Significa pegar um lugar comum e convertê-lo em santuário. Ao declarar o Salmo 30, você faz exatamente isso com seu quarto. O que era vulnerável se torna impenetrável. O que era morno se aquece em glória. O que era opressivo se torna leve. Isso não é misticismo barato. É tecnologia divina aplicada através da fé. A palavra tem esse poder. Ela molda o mundo invisível. Ela organiza o caos. Ela estabelece ordem onde havia desordem espiritual. Quando você dorme sob essa cobertura, sonhos ganham outro significado. Acordar passa a ser renascimento. A insônia desaparece. A ansiedade se dissolve. Não porque você mudou sua rotina física, mas porque ativou um protocolo celestial. Existem forças à espreita, esperando a permissão para agir contra sua paz. Mas ao proclamar o que é santo, você as impede. Você marca o ambiente com o selo do Altíssimo. Nenhum espírito contrário consegue resistir à palavra quando ela é dita com fé. Cada letra pronunciada se transforma em escudo. Cada versículo se converte em armadura. Cada frase se torna espada. Ao dormir sob esse decreto, você não está desprotegido, está guardado. E quem é guardado pelo Eterno, descansa seguro. A segurança que vem do alto não se compara com travas, trancas ou alarmes. Ela ultrapassa as barreiras da matéria. Ela envolve o que é invisível aos olhos humanos. Ela age em dimensões que você não vê, mas que te influenciam constantemente. A partir do momento que você declara o Salmo 30 todas as noites, está dizendo ao mundo espiritual: aqui não, está delimitando o território, está colocando uma cerca divina ao redor da sua cama, está blindando seus sonhos, está levantando muralhas invisíveis que repelem toda forma de maldade. Isso não é uma técnica, é uma postura espiritual. E essa postura define seus resultados. Muitos vivem atormentados por causa da passividade, por acreditarem que tudo é apenas psicológico. Mas há dimensões onde pensamentos se tornam setas, onde emoções viram portas, onde cada palavra é semente. Você precisa plantar corretamente, precisa regar sua noite com louvor, precisa adubar seu sono com verdade.
Só assim o repouso será pleno. A verdadeira paz não é ausência de barulho, é presença do sagrado. E é isso que o Salmo traz: um ambiente carregado de luz, uma atmosfera onde o mal não consegue respirar. Sinta o ar ao seu redor. Ele parece o mesmo, mas após essa leitura, foi purificado. As vibrações espirituais mudaram. A densidade foi quebrada. A opressão foi dissipada. Isso é o efeito da palavra. Ela penetra onde nenhuma lâmpada alcança. Ela percorre espaços ignorados pela ciência. Ela invade dimensões esquecidas. E onde ela chega, o mal tem que sair. Não há espaço para ambos. Luz e trevas não coexistem. Onde um chega, o outro recua. Por isso, quando você fala esse salmo, você está acendendo tochas no escuro. Está clareando sua mente, está limpando sua casa, está purificando sua alma. Isso não é apenas espiritualidade, é sobrevivência. Não vivemos apenas no físico. O invisível é mais real do que você imagina. E quando você aprende a agir sobre ele, tudo muda ao seu redor. Seus relacionamentos melhoram. Sua saúde emocional se restabelece. Seu corpo descansa de verdade. Porque você não está mais vulnerável. Você está envolto por promessas, cercado por presença santa, protegido por palavra viva. Mesmo que você não veja, seres de luz agora circulam ao seu redor. Espadas desembainhadas, escudos erguidos, cantos de vitória sendo entoados no plano espiritual. Porque alguém escolheu acreditar. Porque você escolheu declarar. Porque não se calou diante da noite, porque transformou o silêncio em guerra espiritual. O inimigo odeia quando alguém entende o poder da palavra. Ele prefere que você durma sem oração, que viva desconectado do sobrenatural, que encare tudo como coincidência. Mas você não é qualquer um. Você foi despertado para uma verdade maior. Você recebeu uma arma que pode mudar tudo, e agora essa arma está em uso. Sua casa nunca mais será a mesma. O mal fugiu, a opressão foi desfeita, a atmosfera mudou. Isso é real, isso é profundo, isso é eterno. Continue. Não pare, cada noite declare, cada dia agradeça, cada vitória celebre, porque você entendeu o segredo. Não guarde esse poder para si. Compartilhe com quem ama. Ensine seus filhos a declarar antes de dormir. Oriente seus amigos sobre o que você aprendeu. Mostre ao mundo que existe proteção disponível, que há refúgio para quem crê, que a noite não precisa ser território de medo, que dormir pode ser prazer, não tormento, que o quarto pode ser altar, que a cama pode ser trono, que cada parede pode ser muralha. A palavra precisa ecoar, precisa ser proclamada, precisa ser vivida, não apenas lida, não apenas lembrada, mas entoada com alma. Cada letra tem vida, cada frase tem função, cada versículo tem destino. E você é o canal que ativa tudo isso. Não se cale, não permita que o medo te silencie. A fé vem pelo ouvir, a libertação vem pelo declarar. Você não precisa de mais nada, já tem tudo, já sabe o caminho, já possui o poder. Se em algum momento, durante a madrugada, você sentir algo estranho, declare novamente. Não pense duas vezes, não espere clarear o dia. Não permita que a opressão se instale. Corte na raiz. O inimigo age rápido, mas a palavra age mais. Ela antecipa ataques. Ela desfaz emboscadas, ela revela ciladas. Você está blindado, mas manter a vigilância é sua responsabilidade. Não baixe a guarda. A constância gera resistência. A repetição fortalece o espírito. A disciplina molda o ambiente. Um quarto pode se tornar altar ou prisão. Depende do que é declarado ali dentro. Escolha sempre a luz. Escolha sempre a verdade. Escolha sempre a palavra. Não brinque com o invisível. Ele é mais real do que você imagina. E só há um jeito de vencê-lo: pela fé.
Você chegou até aqui porque algo dentro de você clamava por liberdade, algo pedia por alívio, algo exigia paz. E agora você encontrou. Não porque este texto é mágico, mas porque ele revela o que é eterno. Ele aponta para o que realmente importa. Ele direciona seu foco para o sagrado. E quando você olha para o alto, tudo muda. A alma respira. O medo perde força. A mente se aquieta. O coração encontra repouso. Isso é real. Isso é poderoso. Isso é seu. Tome posse. Não apenas hoje. Todas as noites, até que a paz seja tão forte que o mal nem tente mais se aproximar. Agora, silencie. Sinta o ambiente. Repare no que mudou. Repare como a leveza tomou conta do ar, como o medo saiu pela porta, como a serenidade se espalhou pelas paredes. Isso é fruto da palavra. Isso é fruto da fé. Isso é fruto da sua decisão. Você escolheu declarar, você escolheu acreditar, e isso faz toda a diferença. Que seu sono seja profundo, que seus sonhos sejam santos, que sua alma seja guardada, que sua noite seja tranquila, e que, ao acordar, você saiba. A vitória começou quando você abriu a boca e expulsou o que não tinha mais lugar no seu quarto. Se você chegou até aqui, já não é mais o mesmo. A verdade entrou pelos seus ouvidos e alcançou regiões que estavam esquecidas dentro da alma. A jornada não termina com a leitura. O que você recebeu agora precisa ser praticado, cultivado, reforçado noite após noite, porque o inimigo não desiste fácil. Ele observa, ele espera. Ele tenta retornar quando percebe que você relaxou, mas ao criar esse hábito, você estabelece um padrão espiritual inquebrável. Um muro se levanta ao redor da sua casa, uma luz intensa brilha sobre sua cama, e tudo aquilo que antes causava desconforto perde completamente a força, porque agora existe autoridade espiritual emanando de você. O mal reconhece essa mudança. Ele sente quando alguém está coberto pela palavra. Ele recua, se cala, se esconde. Sua casa torna-se imprópria para qualquer presença sombria. Não por objetos místicos ou rituais estranhos, mas por causa da presença do Altíssimo. Quando o sagrado entra, o profano é expulso. Quando a luz chega, não há discussão, a escuridão se retira. E isso começa com você, hoje, agora, neste momento. Os lugares carregam memórias. As paredes guardam o que é falado. O chão sente o peso do que é feito. O teto testemunha cada ato. Por isso, transformar um cômodo em refúgio exige mais do que organização estética. Precisa haver propósito espiritual. Palavras de poder devem ser entoadas ali diariamente. A adoração precisa fazer morada. A atmosfera precisa respirar santidade. Tudo aquilo que vibra contra a paz precisa ser eliminado. Sons, imagens, intenções, tudo influencia. Quando você entende isso, começa a purificar, filtrar, selecionar o que permanece ao seu redor. Nada deve ser mantido sem propósito, porque onde há distração, há abertura, e onde há brecha, o mal tenta entrar. Mas você está aprendendo a vigiar, a declarar, a expulsar, a manter a presença que guarda, protege, fortalece. Uma vez que o lugar se enche de santidade, ele se torna terra santa, e quem habita ali sente a diferença. O repouso é mais profundo, a mente se acalma, o coração se estabiliza, a alma encontra equilíbrio. Tudo isso é resultado da palavra proclamada com verdade. Você não precisa esperar que algo ruim aconteça para começar a se proteger. A preparação é o escudo mais eficaz. O Salmo 30 não é apenas remédio, é prevenção, é proteção antecipada. É como levantar muros antes da tempestade. Muitos agem somente após serem atingidos, mas os sábios se antecipam. Eles constroem altares enquanto ainda
a paz. Eles plantam segurança espiritual todos os dias, antes que o inimigo ouse chegar perto. E essa é sua posição a partir de agora. Você se torna um sentinela espiritual da sua própria casa. Você vigia as portas da alma. Você cuida das janelas do espírito. Você fecha cada entrada com oração. E ao fazer isso, você transforma sua realidade. Não importa o que tentem fazer contra você. Não importa quem tente lançar palavras contrárias. Nenhuma seta encontrará lugar. Nenhuma maldição terá onde se firmar, porque seu quarto virou santuário, seu sono virou culto, sua noite virou encontro com o sagrado. Tudo isso porque você decidiu declarar com fé. Imagine a cena. Ao cair da noite, enquanto o mundo desacelera, sua voz se eleva. Você não está apenas lendo um texto, está convocando exércitos celestiais, está acionando promessas antigas, está movimentando forças invisíveis. Cada frase que sai da sua boca ecoa entre dimensões. Anjos ouvem, demônios recuam. Portais se abrem, luzes se acendem. Você está no controle espiritual do seu ambiente. Nada entra sem sua permissão. Nenhum pensamento estranho tem espaço. Nenhuma opressão encontra morada, porque a palavra está presente. O som dela é como trombeta que anuncia santidade. O conteúdo dela é como espada que destrói fortalezas. O impacto dela é como o vento que limpa a atmosfera. Tudo muda quando você entende o que está fazendo. Não é superstição, não é religiosidade, é guerra. E nessa guerra você está armado com o que há de mais poderoso, a palavra falada com fé. Existem níveis de entendimento espiritual. O primeiro é o medo. Depois vem a dúvida. Em seguida, a busca. Então, a revelação. Por fim, a ação. E você já ultrapassou todos eles, está agindo, está declarando, está se posicionando, está vencendo. Cada passo dado neste caminho aproxima você da plenitude. Cada noite que você consagra, constrói uma fortaleza invisível, e essa fortaleza protege não apenas você, mas tudo o que está ao seu redor. Quem dorme próximo a alguém que declara o Salmo 30 também é alcançado, porque a luz se espalha, a presença se expande, a proteção se multiplica. É como perfume que toma conta do ambiente, como fogo que aquece quem está perto, como escudo que cobre os que se aproximam. Você se torna centro de proteção, agente de mudança, portador da luz, guerreiro silencioso, intercessor ativo. E tudo isso apenas por decidir declarar uma palavra.